Muito bom dia, estamos juntos mais uma vez pelo canal 6 da Blue TV, na sua TV MCA. O Senhor nos concedeu mais uma segunda estarmos juntos, sempre na sexta-feira eu digo para vocês que se o Senhor Jesus voltar no final de semana, a gente não se encontra aqui. Então se estamos aqui é porque Ele não voltou ainda, porque se Ele tivesse voltado, tenho certeza que nem eu e nem você estaríamos aqui. Meus queridos, o Senhor cada dia tem nos separado para que nós entendamos e vivamos o seu propósito para estabelecer o seu reino aqui na terra. E o objetivo do quadro, e se fosse você, é mostrar a cada um de nós os milagres maravilhosos que Deus faz. Quando um homem e uma mulher decidem olhar para o alto e dizer: onde está Deus? O que tu queres para mim? Ele pode transformar a sua vida e a sua história, porque você nasceu com um único propósito: adorar ao Senhor a tempo e a fora de tempo, na sua vida, naquilo que você é e naquilo que Ele quer te transformar. Então abre seu coração para aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Você que tem o seu testemunho, manda pra gente no nosso e-mail de contato, devocionalintimidade@tvmca.com.br. E quem sabe você diga para mim: Mônica, eu perdi a primeira parte do testemunho do pastor Carlos. Você pode encontrar no nosso site tvmca.com.br e também na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Devocional Intimidade. Você encontra a primeira parte desse testemunho maravilhoso do pastor Carlos Henrique dos Santos. Então abra o seu coração para ouvir a segunda parte desse testemunho. E agora você vai entender que em todo tempo Deus sempre está lá. Nosso quadro, E Se Fosse Você? Que bom ter você mais uma vez aqui conosco. Fique com a gente nessa próxima meia hora, porque você vai se emocionar com aquilo que Deus tem para falar para nós nesta manhã. Querido pastor Carlos, que bom ter você aqui novamente. Bom dia. Para mim é um prazer novamente para estar aqui, poder compartilhar, poder contribuir para que outras pessoas entendam e vejam o real poder que tem em nosso Deus. Porque o Senhor, Ele transformou a sua história, né? Você teve uma história praticamente 10 anos da sua vida. Os primeiros 7 anos foi um ano de um contexto familiar muito difícil que te levou para as ruas. Viveu nas ruas, viveu numa instituição para menores infantis por mais de 6 anos. E como o pastor mesmo falou, né? Eu não tenho valor para nada e nem para ninguém, por que eu vou continuar vivendo? Mas você não nasceu por acaso, você nasceu para um propósito. E chegou um momento em que algo aconteceu na sua vida. Onde é que estava Deus em toda essa história, pastor? Eu entendo que como todo ser humano ele nasce para um propósito, com um propósito, eu entendo que eu nasci para um propósito. Então, mesmo eu estando morando nas ruas, mesmo eu tendo vivenciado todo esse período turbulento na FUCABEM, eu vejo que Deus ele já tinha um plano na minha vida e estava cuidando de mim, não permitindo que eu morresse, né, por conta de vários eventos criminosos que eu enfrentei, passei. Olhando hoje, eu me vejo como um milagre. Um sobrevivente mesmo, né? Um milagre de Deus, né? Eu me vejo. Então, eu analiso que Deus, quando Ele tem um plano, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, que esse alguém deseja mudar, deseja aceitar a ser diferente, Deus entra com ação. Então, no meio de todo aquele contexto que você vivia, até os 18 anos, né, vivendo, chegou um momento em que você se deparou com aquela vida e disse: não quero mais viver essa vida. Foi aí que você deu essa abertura para que o Senhor começasse a transformar a sua história? Foi, eu saí, aí deu o período de 18 anos, né, maioridade, e eu fui para as ruas novamente. Como eu não era bem-vindo em casa, eu voltei para as ruas. Saí da FEBEM, voltei para as ruas. Quando eu voltei para as ruas, o meu irmão já estava praticando crime. E como eu não era bem-vindo em casa, por conta de tudo aquilo que tinha acontecido, que eu também não queria ver os meus pais,
o meu irmão mais velho, mais novo, já estava mergulhado no crime. Então, quando ele soube que eu tinha saído da Fugabem, ele disse, eu vou procurar ele, e aí a gente forma uma dupla. Olha só que loucura, né? Forma uma dupla, e aí ele já tinha outro amigo, eu também já tinha outro, no fim nós formamos uma quadrilha. E aí acabou que partimos mesmo assim para um lado. Eu não era mal, eu não tinha essa índole, eu vivia nessa situação por conta de que eu não tinha outra saída, era o meio, mas eu de todos eles, eu era, numa linguagem mais coloquial, no meio criminoso, eu era o mais medroso. Eu não era aquela pessoa que era bandido mesmo. Na verdade, havia uma ponta de temor escondida dentro de você do próprio Deus, a questão do cuidado. E eles não, eles eram... Maus mesmo. E aí eu me aliei a eles. Quando eu me aliei a eles, aí nós começamos a assaltar pedestre, assaltar posto de gasolina, assaltar mercado, assaltar... E começamos a praticar furto, roubos em casa, e eu indo com eles, né? Mas, e acompanhando eles, e às vezes ficava de longe, averiguando, vendo se não vinha polícia, se o dono da casa não acordava, E aconteceu que para resumir o testemunho, que é longo e daria aqui para nós ficarmos aqui a tarde toda falando, mas para resumir, chegou um ponto em que nós decidimos vamos fazer um assalto em Balneário. Vamos fazer, nós estávamos em 4, vamos fazer um assalto em Balneário. E estava tendo um jogo do Figueirense, Florianópolis, né? E nós dissemos, vamos lá, vamos furtar um carro e vamos até Balneário, porque era época de veraneio. E até porque aquela adrenalina toda, né? Você começa a se desafiar, né? Homens começam a se desafiar e sempre vai querer... Isso é um engano do diabo, Isso é um engano. Porque ele vai te escravizando até o ponto de você tirar uma vida. É a mesma coisa que roubar um carro, é a mesma coisa que roubar um supermercado, Mesma coisa. Foi o que aconteceu. Eles... Furtamos o carro em frente do campo do Figueirense, fizemos ligação direta, ligamos, fomos até onde a gente morava para a gente ir, vir para Balneário assaltar aqui. Só que naquele momento ali que começamos a se despedir das namoradas, tal, já estávamos de posse do carro, o outro se despede da mãe, o outro se despede da mulher, porque nós estávamos em 4. E na hora eles não deixaram eu entrar dentro do carro. Olha que loucura. Não deixaram. Eles disseram, não, se tu for, tu não vai deixar a gente bater na vítima. Porque você era o medroso da turma. Era o medroso. Tu não vai deixar a gente bater na vítima, então fica. Se a gente se der bem na linguagem nossa lá na época, se a gente se der bem, a gente reparte com você, ajuda você. Mas fica aí. E aconteceu que... O meu irmão acabou falecendo com 48 tiros em Balneário Camboriú. Gente, que loucura. O outro levou um tiro de 12 na espinha, ficou hospitalizado 6 meses, depois veio a falecer. O outro depois, não na hora, mas depois ele levou um tiro também por briga de tráfico. E só eu que acabei não... Você vê que de uma maneira... quase louca, se for parar para pensar. Quase. Deus te promoveu um livramento, porque Deus estava aguardando você para ser um resgatador de vidas, né? Hoje eu tenho a plena convicção, porque eu queria ir. Eu dizia, eu quero ir nesse assalto. Eles não deixaram eu ir. Não deixaram, você não vai entrar no carro. O próprio Deus endureceu o coração deles com relação a você, para que... E às vezes as pessoas dizem, mas Deus não está... Mas é claro que Deus estava naquele contexto. Porque se Deus não estivesse, você teria morrido junto. E o propósito que Deus tinha na tua vida teria morrido também. Porque Deus te gerou para algo. E como Deus entrou na sua vida, pastor? Né? Porque daí o meu irmão morreu. Eu comecei a criar... nojo de fazer assalto. Porque daí mexeu no teu sentimento, né? Eu disse, morreu meu irmão. O outro amigo meu morreu também, nesse assalto.
que era para mim estar junto. E com certeza teria Ia morrido morrer também, com certeza. Aí eu falei, vou vender cocaína. Aí comecei a trabalhar para um traficante lá, né, que não vou citar o nome por conta de... Sim. Mas eu comecei a trabalhar para ele. Hoje ele até aceitou a Jesus. Olha que tremendo. Eu soube um mês passado, por intermédio de alguém, que hoje ele está na igreja. E eu comecei a trabalhar para ele, vendendo cocaína para ele. E ele tinha um parente que estava numa certa denominação, numa igreja. E ele entrou onde eu estava vendendo cocaína e disse assim, Carlos, acho que tu já é crente, cara. Porque tu não bebe, tu não fuma. Eu mesmo, eu estando nesse contexto, eu nunca bebi. Olha só. Nunca fumei maconha. Não se envolveu com aquelas mazelas. Nunca fumei maconha, nunca cheirei cocaína, nunca bebi. Então ele disse, vai para a igreja, Deus tem um plano na tua vida, Deus quer mudar a tua história, quer fazer de você, porque aí você vai acabar morrendo, vai para uma igreja. Foi quando eram umas 11 horas da noite, depois de ouvir aquelas palavras dele, eu larguei a cocaína ali, eu disse, entreguei para o patrão o que eu tinha vendido e fui para casa e disse, e aquela palavra falar forte comigo, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra, Deus quer mudar a tua vida, sai dessa porque já morreu os teus irmãos, tu também pode morrer. Era o próprio Senhor falando com você naquele momento. Hoje eu entendo que era Deus, e eu acabei indo para uma igreja. Você vê que Deus, ele foi agindo de uma forma muito singular, né? Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas Deus teve que permitir, porque a nossa vida é feita de escolhas, né? Nossa vida é feita de escolhas, mas naquele contexto de dor e de sofrimento, de tudo que você vivia, da morte do seu irmão, dos seus amigos, o Senhor mexeu com o seu coração e colocou alguém no seu caminho e transformou a sua história, né? E no próximo bloco você vai ver que Deus transformou tanto a história que hoje ele já está se formando em direito, né? Eu tenho um sonho, né, de ser juiz, é isso, né? Então Deus tem algo tremendo que Deus fez na vida do pastor e também quer fazer na sua vida. Quem sabe você está vivendo o mesmo contexto que ele viveu. Então abre o seu coração. Se fosse você, não saía daí, porque o que Deus fez é tremendo e você vai saber daqui a pouquinho, daqui a 30 segundos.